Você já acordou com a sensação de que não era mais humano? Não no sentido literal, claro, mas no sentido mais cruel e silencioso da vida moderna. A sensação de que seu valor foi reduzido à sua utilidade. De que se você não produz, não serve. De que se você falhar, você não é mais você. Você é apenas um peso. Essa é a pergunta que Franz Kafka nos obriga a enfrentar em sua obra-prima, A Metamorfose. O livro começa com uma das frases mais perturbadoras da literatura. Ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Gregor não acordou com a tristeza, não acordou com uma doença, ele acordou como um monstro. Seja muito bem-vindo ao canal, onde desvendamos lições e filosofias que fortalecem nossa compreensão da realidade. Mas o verdadeiro terror dessa história não é o inseto, é a reação da família. É a revelação de que, para o mundo, você não é amado por quem você é, mas pelo que você dá. Hoje, vamos mergulhar nas 4 filosofias sombrias que a vida de Gregor Samsa expõe. 4 pilares de autodesenvolvimento invertido, que, se compreendidos, podem nos libertar da gaiola de cristal da produtividade e da dependência. Elas são desconfortáveis, elas são kafkianas, mas elas são a verdade. E como o Coringa nos ensinou, o despertar só acontece quando paramos de fugir do que o espelho nos mostra. 1. A filosofia da prisão de vidro, a identidade como função. O drama de Gregor começa muito antes da transformação física. Antes de virar um inseto, Gregor Samsa já era uma forma de vida submissa. Ele era um caixeiro viajante, odiando o trabalho, enfrentando viagens torturantes, vivendo para sustentar a família que estava endividada. Ele era a função antes de ser a pessoa. Quando ele acorda transformado, sua primeira preocupação não é o horror da sua forma, mas a logística do trabalho. Ele pensa: se eu for agora, ainda consigo apanhar o comboio. Ele está mais preocupado com o sermão do gerente e com o sustento da família do que com a sua própria monstruosidade. Essa é a prisão de vidro da sociedade moderna. Nós nos tornamos o nosso cargo, o nosso salário, a nossa produção. A pergunta, o que você faz? É, na verdade, qual é a sua utilidade para o sistema? Pense no seu próprio dia a dia. Quantas pessoas vivem em uma espécie de sonambulismo útil, realizando tarefas que detestam apenas para manter a ilusão de que são valorizadas? O seu status social, o seu círculo de amigos, o respeito da sua família, tudo isso está condicionado ao seu output, à sua capacidade de gerar algo, seja dinheiro, influência ou aceitação. O primeiro pilar desta filosofia é a crise de identidade transacional. O que acontece com você quando o seu pra quê desaparece? Se você perder o seu emprego ou a sua saúde, quem você é? Gregor era definido por sua utilidade. Quando essa utilidade foi retirada radicalmente, sua identidade humana desapareceu junto. A transformação física em inseto é apenas a manifestação externa de uma desumanização que já estava completa por dentro. Ele já era um ser rastejante e escravizado por suas obrigações. Pergunte a si mesmo, se o seu cargo, seu dinheiro e seus títulos fossem retirados hoje, o que sobraria? Você se ama ou você ama a sua função? A liberdade começa quando sua identidade é intrínseca e não uma performance de mercado. 2. A filosofia do olhar que destrói. A morte pela rejeição radical. A família de Gregor, antes de sua metamorfose, era dependente dele, mas parecia amar o provedor. Após a transformação, a dependência é substituída por repulsa e rejeição radical. Eles não tentam curá-lo ou entendê-lo, eles tentam escondê-lo. A primeira reação da família não é de luto pelo filho, mas de pânico pela interrupção de renda. A rejeição radical é o segundo pilar.
Quando alguém que você ama lhe nega a humanidade, sua alma começa a morrer. Para a família Samsa, o inseto não era o seu filho. Era uma coisa no quarto dele que devia ser alimentada e, de preferência, ignorada. A irmã, Grethe, que inicialmente demonstra alguma compaixão ao alimentá-lo, é a primeira a desistir. Ela é quem, no clímax, grita: "Temos de tentar livrar-nos dele. É a única maneira, pai. Tens de te livrar da ideia de que isto é Gregor." Olhar da negação. Esse olhar destrói mais do que qualquer veneno. O que Grethe faz, o que o pai e a mãe fazem, é a desumanização. Eles apagam a memória do amor para facilitar a aceitação do monstro. Eles precisam que Gregor seja um monstro para justificar o quão rápido eles pararam de amá-lo. Na vida real, isso acontece em burnout, depressão profunda ou após um grande fracasso. Quando você não consegue mais performar, muitas pessoas próximas, as que se beneficiavam da sua performance, começarão a te olhar com a repulsa da família Samsa. Mas a lição de Kafka é a mesma. Não espere aceitação incondicional de quem só conhece amor condicional. Se a sua família, parceiro ou amigos só te dão valor quando você está inteiro e útil, a metamorfose revela a verdade sobre eles e não sobre você. 3. A filosofia do silêncio. A crise que ninguém quer ouvir. O quarto de Gregor torna-se a sua prisão e o seu túmulo. A família tenta limpar o quarto, removendo os móveis, para que ele possa rastejar livremente. Mas Gregor se agarra a uma imagem na parede, a única coisa que lembra sua vida humana. Ele se recusa a perder a memória de quem ele foi. O terceiro pilar é a solidão incomunicável da crise. A transformação de Gregor é a metáfora perfeita para a crise existencial ou a doença mental que nos atinge e que não pode ser traduzida em palavras. Ele tenta se comunicar, mas sua voz sai apenas como guinchos ininteligíveis. A porta do seu quarto está sempre fechada, separando-o do mundo. O silêncio de Gregor. A incapacidade de expressar a dor de ser um monstro. O silêncio da família. A recusa em ouvir, em reconhecer que aquilo ainda é o filho e irmão. Na sociedade moderna, onde a positividade tóxica e a produtividade ininterrupta são dogmas, qualquer crise que não possa ser resolvida com uma dica de autoajuda ou uma atitude mental positiva é considerada uma falha pessoal. Kafka mostra o que acontece quando a crise é profunda demais para ser falada. A família silencia Gregor. Eles se fecham no seu próprio sofrimento de ter que trabalhar e ignoram o sofrimento existencial dentro do quarto. Isolamento é o resultado final da inhospitalidade do mundo. Você já sentiu que está gritando, mas sua voz sai apenas como um ruído que incomoda os outros? A única forma de sobreviver, então, é desistir da comunicação e aceitar a solidão do seu quarto. Esta filosofia nos ensina a respeitar o espaço sagrado da crise. A nossa sociedade está programada para evitar o silêncio e o isolamento, mas é só no silêncio que a verdade emerge. É só quando você se isola que você pode parar de se comunicar com o mundo e começar a dialogar com a sua própria metamorfose. 4. A filosofia da morte útil, o custo final de ser livre. Conforme o tempo passa, a família, obrigada a trabalhar, começa a prosperar. O pai volta a vestir seu uniforme, a mãe consegue um emprego e a irmã Grethe, a mais jovem, floresce. Paradoxalmente, a libertação da família só é possível através da total inutilidade de Gregor. Gregor, o inseto, definha. Ele não come. Ele se machuca, seu corpo vira um depósito de lixo e sujeira e ele próprio se sente cada vez mais um estorvo. No final, ele morre. E a reação da família? Eles sentem um alívio imediato e profundo. Eles notam que a coisa desapareceu e o futuro se abre para eles. Eles saem para um passeio, falando sobre o sol e sobre o futuro casamento de Grethe. A vida deles recomeça, mais leve, mais promissora.
Esta é a mais sombria e libertadora das filosofias kafkianas. A morte de Gregor não é uma tragédia para a sua família, é o elemento catalisador da sua própria liberdade. O inseto, o inútil, o monstro, precisava desaparecer para que o ciclo de dependência fosse quebrado de vez. Essa é a morte útil. Para que a sua vida se renove, algo antigo em você precisa morrer. Seu velho eu, sua identidade ligada à utilidade, seu papel de salvador, seu medo da rejeição. Kafka sugere que a verdade emerge quando você próprio cai. Quando você não tem mais nada a oferecer, você finalmente descobre quem são as pessoas que ficam. E, mais importante, você descobre o que você é quando não tem mais que carregar o peso do mundo. O inseto morre com a consciência de que, finalmente, não é mais um fardo. É uma paz sombria, mas é paz. O despertar pessoal exige a morte do provedor. Para o seu autodesenvolvimento, você precisa permitir que as estruturas de vida baseadas na sua utilidade desmoronem. A sua libertação não virá da sua próxima promoção, mas da sua desobrigação de ser quem o mundo quer que você seja. Vamos para a conclusão e a lição invertida de Kafka. A metamorfose não é sobre um homem que virou um inseto, é sobre o homem que a sociedade já havia transformado em um inseto antes mesmo de ele acordar. O verdadeiro monstro não é a criatura no quarto. É a condição humana que exige que nos rastejemos pelo dinheiro, que nos neguemos a verdade em nome da estabilidade e que desumanizemos quem não pode mais nos servir. O legado de Gregor Samsa é um lembrete. Sua utilidade é temporária, seu valor é eterno. O alívio da sua família é a prova de que a sua obrigação acabou. Permita-se a sua própria metamorfose de consciência. Não espere a rejeição radical para se forçar a ser livre. Pare de se rastejar pelo que os outros querem. Deixe que o antigo eu, o provedor, morra. E quem sabe, como a família Sansa, o seu novo eu, o eu livre, possa finalmente sair do quarto e aproveitar o sol. Se esta reflexão sobre a metamorfose acendeu uma luz na sua mente, junte-se à nossa comunidade de buscadores de consciência. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa dessa reflexão sobre os fardos da vida. Sua ação impulsiona nosso trabalho. Deixe o seu curtir agora. Deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental. E inscreva-se no canal para continuar a nossa jornada. Aqui, a gente não se contenta com o conforto. A gente se eleva pela consciência.